Quando eu falo sobre grandes questões existenciais, eu garanto que você tem algumas aí guardadas com você. São perguntas que são levadas para a vida inteira, estão desde antes dos 1500 anos e de fato são questões que nos fazem pensar sobre a vida. O que viemos fazer nesse universo? O que é a religião? Ela é certa ou errada? Iremos ou não para o inferno? O livro que eu vou trazer a crítica para vocês hoje, ele tenta trazer algumas dessas questões, algumas respostas, de uma maneira muito inteligente e de uma maneira muito embasada. Mas do que fala esse livro? Ele é um terror ou não? Vou contar para vocês, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa leitura teológica. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica de um livro que eu ganhei de parceria com a Dark Side Books, que é esse livro bonitinho aqui do Enéas Tavares, Serpentes e Serafins. O Enéas é um autor nacional que tem outras obras trazidas pela Dark Side Books, inclusive, se eu não me engano, Panteão Místico, e tem outra obra, Anatomia de Alguma Coisa, que eu não li nenhuma dessas duas, então foi a minha primeira impressão sobre esse autor, que foi uma boa impressão com algumas ressalvas. Ele é um livro muito específico que eu vou contar para vocês, mas antes, como sempre, a gente vem pela sinopse. Na sinopse a gente conhece o Alex Dutris, que vai ser o nosso protagonista. Esse cara, ele é um colecionador de artefatos religiosos. Então, desde quadros a pequenos objetos de escultura, tudo relacionado à religião, ele coleciona, é uma paixão dele, então ele trabalha com isso também, ele vende esses objetos, compra esses objetos, coleciona, ele é um grande apaixonado não só por essa questão religiosa nos objetos em si, mas também na própria história da religião. Ele é um grande leitor da Bíblia, só que como ateu, ou agnóstico, diria assim. Então ele tem toda essa questão dúbia em sua fé e também nas coisas que ele acaba encontrando, mesmo que ele tenha essa paixão. A história começa de fato quando o Alex está fazendo uma viagem para fora do Brasil, ele está em São Paulo, indo para outro país, se eu não me engano é Berlim, e no banco ao lado seu, no avião, se senta um cara. E esse cara começa a puxar assunto, por mais que o Alex não goste muito dessa ideia de conversas ocasionais. E esse cara parece conhecer o Alex muito bem, e esse cara se apresenta como um anjo de Deus. E ele está ali por um motivo muito específico, que é contar algumas coisas das histórias bíblicas, desmistificando algumas, autenticando outras, com um objetivo muito específico. E aí, numa história parecida com a ideia inicial dos fantasmas de Scrooge, esse personagem, o Alex, ele vai ter mais visitas além dessa. Ele vai ter uma visita desse anjo e também vai ter a visita do anjo caído, ou Lúcifer, se assim você quiser chamar. Aqui tem vários nomes que ele vai se apresentar. E essa história, então, vai ser sobre uma questão gigantesca dessa tentativa de responder essas questões existenciais trazidas na ideia da visão dessas duas entidades que viram as coisas acontecer. E eles vão dar os seus próprios relatos. Inclusive essas questões de por que Deus não se intromete nesses desgraças gigantescas que acontecem no mundo e coisas nesse sentido envolvendo a fé, a religião, os milagres, tudo nessa lógica. Por isso que eu falei para vocês que quem gosta de uma leitura teológica tem uma boa chance de gostar disso aqui ou também se ofender, porque aqui o Enéas, ele vai pegar histórias muito clássicas da Bíblia e vai contar outras versões, não versões que sejam algo muito crítico, muito ousado, que faça com que as pessoas se ofendam. São apenas visões dele sobre essas histórias, algumas deixando alguns personagens com mais relevância, como Davi, como Jó, e outras deixando personagens meio que de lado, como Noé e diversos outros. Eu não vou dar spoiler para vocês do porquê que isso está acontecendo com o Alex, do porquê, qual é o plano dessas duas entidades para ele, se ele tem alguma coisa que eles querem que ele faça, porque isso eu acho que é o legal de você ler esse livro, e esse é o único mistério que está nessas páginas. Qual é o plano do anjo e do demônio para esse personagem? E se ele vai ou não cumprir esse plano. Agora sim a gente vai para a parte das críticas a essa obra. Primeiro eu vou dizer a vocês que eu não conhecia esse autor, Enéas Tavares, e quando eu li esse livro, eu achei um livro muito inteligente com várias referências. Ele não vai ter só referências na Bíblia, ele vai ter referências na literatura, na música, na arte, são referências muito clássicas. Algumas vezes parecia até um livro acadêmico. E quando eu fui ver um pouquinho ali na última página quem era o Enéas,
ficou claro para mim, porque ele é um professor de literatura clássica, então ele tem essa abordagem um pouco mais acadêmica, por mais que aqui ele dê essa maneirada, é uma literatura de ficção que é vendida como literatura, então não se preocupe, você vai conseguir ler, mas mesmo assim a gente consegue sentir essa veia e também sobre essas referências. Então ele vai citar desde o Inferno do Dante Alighieri, e vai citar também obras famosíssimas que eu não li, infelizmente, pretendo ler no futuro, como Paraíso Perdido, do John Milton, algo assim, não lembro como que é o título. Sei que tem inclusive uma adaptação em quadrinhos para Dark Side Books, então caso o Dark Side queira me enviar, eu vou ficar muito feliz. Estou muito curioso para ler essa obra. E ele vai fazer diversas outras situações, inclusive sobre a arte, que é aquilo que o nosso personagem principal se debruça. Essas explicações podem fazer com que o livro fique um pouco moroso, que não tenha muita movimentação, e de fato esse é um livro mais paradinho. Então, se você é aquele leitor que quer um livro com mais adrenalina, talvez você acabe se impactando com a história que você vai ler aqui no modo negativo. Outra coisa que eu tenho que comentar para vocês é que esse é um livro mais de histórias contadas e narradas. Então o nosso personagem, o Alex, ele vai parar, conversar com o anjo, vai ter um capítulo inteiro sobre o anjo, e quando eu falo capítulo é como se fosse tomo, ou seja, umas 100 páginas só do anjo contando diversas histórias. Aí ele para, encontra outro personagem, esse outro personagem vai contar uma história da sua vida. E lá chega o terceiro e último personagem, que também conta uma história de outra questão, que também vai para um lado bem estranho que eu não imaginava, que é a questão da astrofísica, de como surgiu o universo, das partículas, dos átomos. Esse cara cita desde Darwin até Newton e outros autores contemporâneos com pesquisa de genética. Então, para você ter uma ideia do trabalho que o autor teve para criar essa obra. Isso aqui eu tenho que tirar o chapéu, que de fato é um trabalho muito bem criado. Talvez essas partes de pesquisa, essas partes mais embasadas, façam com que essa parte literária ela acabe sendo deixada para trás, criando essa pequena barriga. Foi isso pelo menos que eu senti. Mas isso não faz com que a obra seja ruim. Ela é uma obra para um público muito específico. Outra coisa que eu tenho que te dar um alerta: isso aqui não é um livro de terror como diversos outros livros da Dark Side Books. Ele é um livro mais voltado para essa questão da teologia, para essa questão do mito ou não mito desses personagens, de que forma que eles foram criados, para a questão também do próprio universo. Então ele vai me lembrar livros como Sapiens, ao mesmo tempo que ele lembra um pouco sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Então tem toda essa ideia da releitura, mas sempre voltada para a religião. Então ele é um livro que é muito específico. Gostei da leitura, não era aquilo que eu esperava, mas eu me surpreendi de maneira positiva algumas vezes, negativa outras vezes, mas é um livro que com toda certeza vale a pena ser lido, não só pela beleza que é trazida pela Dark Side Books, que isso vocês já sabem. Estou muito curioso para saber como o Enéas se vira no mundo da fantasia, porque pelo que eu vi, o Panteão Místico ele é mais voltado para um cyberpunk, algo nesse sentido. Fiquei curioso, porque aqui na área da teologia ele conseguiu se virar muito bem. Não é um livro parecido com o livro do Edward Spohr, que é aquela Batalha dos Anjos, era isso que eu esperava. Também não é parecido com o livro do Dan Brown, que tem essa questão da investigação com os artefatos religiosos e históricos, que também era isso que eu imaginei que esse livro ia se tornar. Então ele é um livro diferente de tudo aquilo que eu já li, e com toda certeza de tudo aquilo que eu imaginei que eu fosse ler. Então agradeço pelo presente, Dark Side Books, adoro fugir da minha zona de conforto, e indico sim esse livro com essas ressalvas. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dicas de outros livros, me escreva. Caso você tenha lido os outros livros do Enéas, também me conta o que você achou, porque eu estou curioso para saber o que esse autor traz para nós, além dessa história aqui.